Bom dia, pessoal, sejam bem-vindos. Bom dia, Andréia. Anne Aragão. Bom dia, Aline. A todos que estão dispondo um pouco do seu tempo para o nosso encontro de logo mais. Vamos aguardar aí pelo menos mais um minutinho, enquanto os demais adentram, tá? Bom dia, Aline Lages, Ariene, Marta Menezes, Sueli Guimarães. Meus amigos, vamos dar continuidade a essa atividade que o Lex já vem proporcionando desde que esse período de recolhimento se iniciou. Essa atividade da exposição do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas antes disso, assim como antes de qualquer outra atividade na casa espírita, é sempre bom e é sempre agradável a gente iniciar com a nossa prece inicial. Senhor Jesus, irmão amigo, luz do mundo, aqui nos encontramos nesta manhã solene e bendita, na companhia filial de companheiros que, assim como nós, buscamos o estudo, o aprendizado, buscando o teu auxílio, o teu conhecimento, a fim de descortinar em nós a ignorância, a escuridão, para que nós possamos, dentro do desenvolvimento racional, qualificarmos a nossa fé. Por isso, Senhor Jesus, seja conosco nesses 30 minutos de exposição do Evangelho segundo o Espiritismo, a fim de que nós possamos, ao tempo em que nos colocamos como interlocutores do Teu Evangelho, aos que escutam, possam ter uma boa absorção do conhecimento aqui exposto. Seja conosco, Jesus, em nosso lar, em nossos ambientes de trabalho, em nossa mente, em todos os ambientes que necessitamos, a nós, aos nossos familiares, aos nossos amigos, e que a Tua luz seja a nossa morada. Que assim seja. Então, meus amigos, vamos iniciando aqui definitivamente o nosso momento da exposição aqui da manhã de hoje, que nos foi proposto, porque o Lex está fazendo essa atividade continuada, sistematizada, e hoje nos foi proposto aqui o capítulo 6, o item 5, o advento do Espírito de verdade, lá na instrução dos Espíritos deste Evangelho. Esse capítulo 6, se vocês forem observar, é um dos capítulos, é um dos poucos capítulos do Evangelho que é pequeno em números de itens. Contudo, assim como todos os outros capítulos, ele traz aí um embasamento muito rico e muito que seria necessário vários momentos, vários encontros para se estudar de forma aprofundada. Então, ontem, vocês puderam acompanhar, a Josiane fez aqui uma excelente explanação acerca do item anterior, que é o Consolador Prometido, né?
E hoje nós iremos dar continuidade no item 5, Advento do Espírito da Verdade. Se a gente for observar o capítulo anterior do Evangelho, que foi o capítulo 5, ele é o capítulo mais extenso do Evangelho, dos 28 capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. E ele trata bem dessa questão da dor, do sofrimento, ele traz aí o bem e mal sofrer, ele traz aí a melancolia e uma série de outros conteúdos que nos dão um alerta ali do que a gente deve estar, muitas das vezes, pisando em casquinha de bananas, com os nossos sofrimentos, com a perpetuidade da nossa dor, que é o próprio sofrimento. Esse capítulo do Evangelho, se você observar, ele vem para nos ajudar a remediar essas dores, com mensagens que trazem um certo consolo, um certo alívio, um start, no que se refere à nossa mudança de pensar. Então, ontem a Josi falou sobre o Consolador Prometido, hoje nós vamos falar sobre o Advento do Espírito de Verdade. Alguns de vocês já podem estar aí questionando, ou se já não se questionam há algum tempo, quem é esse Espírito de Verdade? Eu, sinceramente, não teria como iniciar este Evangelho sem falar para vocês o que vem a ser esse Espírito de Verdade. Nós observamos, ao longo de alguns anos de Espiritismo, de algumas poucas leituras que fizemos, que esse Espírito de Verdade é seguramente Jesus Cristo. Ainda que existe hoje assim, uma indefinição concreta de alguns adeptos da doutrina espírita de que o Espírito de Verdade ele seja uma pleiade de espíritos, ou ele é o mentor espiritual de Allan Kardec, ou ele é o guia espiritual responsável por todas as mensagens da codificação. Mas é muito claro, não somente nesta mensagem do Evangelho, mas em outras mensagens que Allan Kardec, que o Espírito de Verdade trouxe na codificação espírita, de que esse Espírito de Verdade, ou da Verdade, é o próprio Jesus Cristo. Tem uma mensagem no próprio Evangelho, lá no começo, que ele fala, eu vim há 18 séculos, naquela época era século XVIII, né? Ele não está falando do século XXI, ele falou na codificação, ali era século XVIII, ele falou, eu vim há 18 séculos, né? Há muitas moradas na casa de meu pai, ele repete em suas mensagens. Então, eu não tenho dúvida, não tenho dúvida de que esse Espírito de Verdade é Jesus Cristo. Para quem não conhece aí a história do Espiritismo em Paris, né, a gente sabe que no ano de 1864, o Evangelho, a primeira edição do Evangelho segundo o Espiritismo não tinha esse nome. Ele tinha o nome de Imitação do Evangelho segundo o Espiritismo. E aí, em 1865, na segunda edição, por interferência do senhor Didier a Kardec, ele retirou o nome Imitação, e aí a obra passou a ser somente Evangelho segundo o Espiritismo. E foi nesse momento em que várias mensagens foram redefinidas, reposicionadas no Evangelho, e uma outra mensagem do Espírito da Verdade foi colocada no Evangelho segundo o Espiritismo, que é justamente essa, em que eu me refiro, em que ela foi fundamental para minha concepção de que o Espírito de Verdade é o próprio Jesus Cristo. Mas, organicamente, este Evangelho, o Advento do Espírito de Verdade, fala: venho como outrora, dentre os filhos desgarrados de Israel, trazer a verdade e dissipar as trevas. Venho como outrora. Ou seja, ele se remete a um tempo pretérito. Escutai-me. Veja bem, esse escutai-me é ouvir e dar cumprimento. Porque já naquela época já tinham hoje já se passaram 21 séculos. Naquela época já tinha se passado 18. Então é tempo suficiente para a gente não somente mais só ouvir, mas é ouvir e dar cumprimento. É o que a gente chama de audição ativa.
Você vai ouvir e vai dar cumprimento. Assim, falando na nossa linguagem, já chega de teoria, precisamos da prática. Se ele falou isso lá no século XVIII, o que a gente imagine agora? Né? Nós que preferimos muitas das vezes ficar de bracinhos cruzados, esperando a beneficência cair do céu e não arregaçamos as mangas. Então, escutai-me, o Espiritismo, como outrora, minha palavra, deve relembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade. Destaca-se esse termo, imutável verdade, eu fiz o destaque aqui, que não é uma verdade relativa, é uma, como a gente tem hoje numa visão moderna. Verdade, o que é verdade aqui não é verdade acolá. A verdade, muitas concepções de verdade tem hora para iniciar e hora para acabar, mas é uma verdade imutável, a verdade do Evangelho. Então ele vai falar que o Espiritismo, tal como a palavra dele outrora, é uma verdade imutável, uma verdade que se adequa ao atemporal, ela se adequa a qualquer tempo. Que verdade imutável é essa que o Espiritismo vem trazer? A ideia de Deus bom, o Deus grande, que faz germinar a planta e eleva as ondas. Revelei a doutrina divina, e como um ceifeiro, até em feixes o bem disperso pela humanidade, e diz: vinde a mim todos vós que sofreis. Então ele vai trazer essa concepção de um Deus bom, de um Deus justo, de um Deus, acima de tudo, consolador. Saindo do viés que a gente acha, que a gente tende a cultivar e a cultuar um Deus vingativo, um Deus punitivo. Então, essa verdade, ela precisa ser levada sempre exposta, de que nós precisamos evangelizar nossa concepção de Deus. Porque não é aquele velhinho de barbas, como a gente pensa, com a bengala que está ali só punindo, tragando os pecadores. Nós precisamos ampliar essa visão. Se nós somos assim, ainda somos assim, pela nossa condição de espíritos imperfeitos ainda, não queiramos atribuir essas características à inteligência suprema do universo, que é esse Deus bom, esse Deus justo. E aí a gente percebe bem que durante toda essa mensagem de rica inteligência, sabedoria, o Espírito de verdade, que eu não tenho nenhuma dúvida que é o próprio Jesus Cristo, vai nos trazer de volta a reflexão do íntimo. E aí ele fala: mas os homens ingratos desviaram-se do caminho reto e largo que conduz ao reino de meu Pai, e desgarraram-se pelos ásperos atalhos da impiedade. Ou seja, nós saímos dos trilhos, né? E aí a gente saímos de um trilho cristão e vamos para um trilho, muitas das vezes, impiedoso. E aí ele continua: meu Pai não quer aniquilar a raça humana, e nem vai, como muitos de nós achamos que é o fim do mundo. Acontecimentos que se sucedem e a gente toda vez abre a boca ou pensa: o mundo está se acabando. Quantas vezes a gente não escuta as pessoas falando isso? Então o Deus justo e bom não vai acabar com essa humanidade. A gente precisa se desapegar dessas situações. E que não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a voz dos que não estão mais aqui se faça ouvir para clamar-vos: orai e acreditai. A morte é a ressurreição, e a vida é a prova escolhida, durante a qual vossas virtudes cultivadas devem crescer e desenvolver-se com o cedro. Ou seja, a gente precisa orar, a gente precisa também acreditar, porque essa confiança, ela vai ser analisada na medida em que a gente for, na medida que o problema bater na nossa porta.
Então a gente ora para a gente se fortalecer. E nesse fortalecimento a gente precisa acreditar de que nós somos possíveis, que é possível a gente dar um passo sempre adiante. Homens fracos, que estáis limitados às trevas das vossas inteligências, não afastais a chama que a clemência divina coloca em vossas mãos para iluminar o vosso caminho e para conduzir-vos, filhos perdidos, ao seio de vosso Pai. Ele nos chama de fraco porque nós somos muitas das vezes nós limitados na nossa inteligência, que não circunscreve a inteligência do Criador. Achamos que temos tudo na nossa mão, achamos que temos todo o controle e o domínio da situação. E aí ele fala, não vamos perder as oportunidades que Deus nos dá. Veja bem, muitas das vezes é um livro que a gente ganha para uma leitura, é um despertar de consciência, é uma intuição positiva. Então nós temos que estar muito atento para que nós não possamos ficarmos aí aturdidos com o nosso próprio conhecimento e virarmos as costas para os sinais que Deus nos emana. Todos nós recebemos esses sinais, essas oportunidades, porque todos nós somos filhos do mesmo Pai, estamos crescendo na mesma morada. Não há uma criatura nesse mundo que eu sempre digo que seja totalmente vítima, assim como não há nenhuma criatura nesse mundo que não tenha uma oportunidade. Sinto compaixão por vossas misérias e vossa imensa fraqueza, e não entender uma mão segura aos infelizes transviados, que, vendo o céu, caem no abismo do erro. Caem no abismo do erro. É normal a gente cair, mas a gente cai e deve fazer o quê? Se levantar. Cada vez mais que a humanidade vai avançando, vai acabando, assim, a gente vai melhorando, a gente vai se qualificando para que a gente caia menos, ou caia por motivos não sejamos reincidentes nas nossas quedas. Mas cair ainda faz parte do processo de melhoramento. Por vezes, a queda é até importante para que a gente possa se levantar mais forte, né? E aí, ele diz que sente compaixão de quando a gente cai. Daí porque a gente não deve desenvolver o nosso sentimento de culpa. Porque a espiritualidade evoluída, na escala espírita, o primeiro grau a primeira classificação de espírito, que é espíritos puros, né? Eles têm compaixão das nossas quedas. Aí nós que estamos aqui caindo, levantando, caindo, a gente desenvolve em nós o sentimento de culpa. Logo vem a ideia do Deus punitivo, que não é uma verdade, que não é verdade, como ele falou lá na frente, uma verdade imutável, que o Deus é justo e o Deus é bom. Aí a gente cria na gente a ideia do Deus punitivo e acha que a cada queda, a gente está decepcionando Deus, está decepcionando a nossa gestão da atual existência que temos. E acaba que a gente se engalfinhando em ideias que nos enclausuram. Acreditai, amai, meditai as coisas que vos são reveladas. Não mistureis o joio ao bom grão, as utopias às verdades. Então a gente tem que ser muito honesto, e é por isso que a gente deve estudar, é por isso que a gente deve ampliar o nosso grau de conhecimento, buscando uma reforma verdadeiramente oportuna, para que a gente possa assim, sair dessa jaula em que nos colocamos e travamos a nossa ação posterior, o nosso investimento moral em nós mesmos e, por conseguinte, o melhoramento da humanidade, porque se eu me melhoro, a humanidade melhora junto comigo. E aí ele fala uma das expressões que eu mais destaco no próprio Evangelho.
espíritas, mas leia-se espíritas, pode ler também como cristãos. E aí, ó, se você substituir, ele fala, espírita, amai-vos. Se você falar, cristãos, amai-vos. Não tem prejuízo nenhum. No Evangelho tem. Espírita, amai-vos. Eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. O amor falando ao coração e a instrução falando para a razão. A gente precisa equilibrar o coração, a emoção e o pensamento. Então, amai-vos e instruí-vos. E ele continua. Todas as verdades são encontradas no cristianismo. Ele fala do cristianismo verdadeiro. Ele não está falando do cristianismo transviados ao longo da história, não. Todas as verdades são encontradas no cristianismo. Os erros que nele criaram, raiz são de origem humana. Então, os erros oriundos desse cristianismo, que não tem erro, mas esse erro criado foi da nossa própria origem. Tem raiz na nossa origem, na nossa interpretação, na nossa efetividade, na nossa interpretação, né? Que muitas das vezes compromete, que desajusta aí o verdadeiro viés cristão. E eis que, além do túmulo em que acreditáveis o nada, vozes vêm clamar-vos, irmãos, nada perece Jesus Cristo, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Não é que ele entrou numa batalha contra o mal, mas ele vence o mal pela sua autoridade moral. Então Jesus Cristo vence o mal. Sede os vencedores da impiedade. Sejam os vencedores do nosso egoísmo. Das vezes em que a gente não tem capacidade de perdoar nós mesmos. Das vezes em que a gente não se oportuniza. Das vezes em que a gente se automutila pelos pensamentos. Né? Então, essa mensagem, como diz aí aqui a Marquesane Patrícia, é muita informação, né? É muito rica, é muito extensa. Então eu sugiro que vocês leiam com bastante atenção e com profundidade, com responsabilidade, essa mensagem após essa live, né? Como faz um amigo meu, aí, o seu Aristeu e a dona Ana, eles assistem a live e no final do dia, um exemplo muito bacana que eles compartilharam comigo um dia desse, eles assistem a live e à noite, antes de dormir na prece noturna, que eles fazem, eles vão de novo estudar aquele evangelho, aquele tema daquele dia. Um abraço, senhor Esteu, um abraço, dona Ana. Então este evangelho é digno. Este item 5, que é o que nós estamos debatendo aqui hoje, tendo a oportunidade de explanar, é muito importante para que a gente possa aí alargar e, de certa forma, acreditar, ter um quinhão de confiança efetivo de que a imutabilidade da verdade cristã nos credencia a dar passos firmes e fortes, ainda que as areias sejam movediças. Então, que possamos, como ele falou, orar e acreditar, para que nós possamos sair de uma frequência, muitas das vezes, não agradável, instável, para uma frequência estável, para uma frequência melhor, oxigenando, possamos assim dizer, oxigenando a nossa caminhada evolutiva. Então, meus amigos, basicamente era essa a minha conversação acerca dessa passagem, né, do Cristo Consolador. Como diz aqui de novo Marquesane Patrícia, Jesus é eternamente maravilhoso. Né? Agradeço muito aqui a participação de todos vocês, porque nós percebemos aí que o advento do Espírito da Verdade é uma mensagem
como todas as outras, corriqueira aos dias atuais, uma vez em que a gente está aí instável emocionalmente, que a gente coloca a nossa fé em segundo plano e dá muito mais crédito ou credibilidade à insegurança, ao medo, ao sentimento de culpa ou à revolta, do que a um sentimento que nós tivemos a oportunidade, nós temos a oportunidade de termos uma criatura como exemplo, que é Jesus Cristo, que já nos anunciou que é o caminho, a verdade e a vida, ninguém chega ao Pai por mim. Então, Jesus Cristo nos inspira, que possamos ter ao nosso favor a saudade que sentimos de Jesus Cristo. É por isso que nós estamos aqui, em plena 9h27 da manhã, estamos aqui pontualmente, todos os dias, para escutar Jesus Cristo. Não é escutar o Evangelho de Jesus Cristo, que é muito mais importante do que a própria figura, né? Porque e o Espiritismo é isso, nos oportuniza, ampliando a visão ao nosso melhoramento. A gente vira santo de um dia para o outro? Não. Mas a gente consegue sim subir degrau a degrau, ainda que a gente ache que nós não somos capazes. Então, meus amigos, vamos encerrar aqui com a prece final. A Dezinha, evangelista, falou: nós até podemos cair, mas vamos nos redimir. Exatamente, a ideia é essa, a gente cair faz parte do processo. Muita gente demoniza o erro, por exemplo. Mas o que seria do acerto se não existisse o erro? Então, o ato de levantar deve superar a expectativa de queda. Então, isso é o mais importante. Nós aqui não somos espíritos evoluídos ainda. Nós sentimos aquela inveja, ainda sentimos ciúme, ainda sentimos uma raiva. São características de espíritos imperfeitos. Então é normal essa queda, mas é justo também a gente se oportunizar o levantamento, né? Então a gente agradece aqui a participação de todos, né? Tem uma pessoa aqui perguntando se está tendo curso do estudo do Evangelho. Está tendo sim, está tendo aos domingos, se consagrou como um dia de estudos no Lex. Então nós temos aí vários cursos aos domingos, né? O do Evangelho especificamente de 10h30 até meio-dia, que ocorre pela plataforma do Zoom. Depois você pode perguntar aqui no direct do Lex, que o pessoal vão lhe direcionar. Tá bom? Vamos fazer a nossa prece final? A Marquesane Patrícia fala, cai 7 e levanta 8. Exatamente. Vamos fazer a nossa prece final, para que a gente possa ter a oportunidade aí de vermos Jesus Cristo, que estende as mãos ao nosso encontro neste exato momento, que nos deixa confiantes de dias melhores, que fala ao nosso sofrimento com amor e com misericórdia, com compaixão, que tudo passa, que ri, nos acalentando, nos coloca em seu colo e nos diz: pedi e obtereis. Diante disso, Jesus, neste momento derradeiro, nós só queremos te agradecer. Agradecer pela vida, pela família, pelo trabalho, pelos desafios, pelas nossas limitações, e que o sentimento de gratidão possa se perpetuar na tua luz e possa chegar aos corações mais tristonhos, mais inseguros, mais depressivos, que nesse exato momento estejam precisando da tua companhia. Que nós, como unidade cristã, possamos aí avançarmos à medida que o tempo estiver ao nosso favor.
Seja conosco, Jesus, nesta manhã, neste dia, durante toda essa semana, mas principalmente durante as horas em que a gente esteja nos nossos conflitos existenciais, pela solidão, pelo o sentimento, cultivando o sentimento de culpa. Ajuda-nos, Pai, pela tua sabedoria, a avançarmos, a crermos e a acreditarmos de que no alvorecer de um novo dia, a escuridão das trevas serão dissipadas. As trevas que me refiro, as trevas da ignorância e de todos os outros vícios que temos. Que Jesus nos abençoe, que Maria de Nazaré sempre nos proteja e que tenhamos assim, e que sejamos assim instrumentos fiéis da providência divina. Que assim seja. Meus amigos, muito obrigado. Agradecemos aqui a Soninha que agradece, né? E a todos os outros vocês que participaram aqui deste momento, muito importante para mim, muito importante para a humanidade, porque a humanidade precisa dessas energias boas que a gente ajuda, né? Então, que nós possamos aí, como disse Jesus aqui, enquanto Espírito de verdade, nos amar e nos instruir, para que a gente possa ajudá-los, ajudar a humanidade a descortinar esses momentos que fazem parte do processo, mas descortinar com qualidade. Um grande abraço e até amanhã com o próximo companheiro que estará nessa importante vitrine, não em vitrine de quem fala, mas aí a vitrine do Evangelho cristão. Um grande abraço.